Queria pessoalmente lhe dar as boas-vindas a King's Landing. A cidade ficou mais radiante com sua presença. A cidade ficou mais radiante com minha presença? Esta é sua frase habitual, Lord Vance. Está aqui para me seduzir? Talvez seja meio óbvio. Ah, não. Por favor. Continue a seduzir. Já faz tanto tempo. Se bem que tudo isso não vai dar em nada. O que acontece quando o inexistente se choca com o decreto? Uma pergunta para os filósofos. Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma aula de filosofia. Bom dia, boa tarde, boa noite. E hoje nós vamos falar sobre a filosofia política na história, parte 2. E vamos, que a peteca não pode cair! Galera, vamos dar continuidade ao nosso conteúdo falando sobre Maquiavel. O filósofo italiano Niccolò Maquiavel é considerado o fundador do pensamento político moderno. Ele desenvolveu a sua filosofia política em um quadro teórico completamente diferente do que se tinha até então. Maquiavel observou, porém, que havia uma distância entre o ideal de política e a realidade política de sua época. Ele escreveu então o livro O Príncipe, com o propósito de tratar da política tal como ela se dá. Isto é, sem pretender fazer uma teoria política ideal, mas ao contrário, compreendendo e esclarecendo a política real. Bateu uma salva de palma aqui pro profissional. Dessa forma, o filósofo afastou-se da concepção idealizada de política e centrou a sua reflexão na constatação de que o poder político tem como função regular as lutas e tensões entre os grupos sociais, os quais, em seu entendimento, eram basicamente dois: o grupo dos poderosos e o povo. Essas lutas e tensões existiram sempre e de tal forma que seria ilusão buscar um bem comum para todos. Mas se a política não tem como objetivo bem comum, qual seria então seu objetivo? Não sei. Maquiavel respondeu o seguinte: a política tem como objetivo a manutenção do poder do Estado. E para manter o poder, o governante deve lutar com todas as armas possíveis, sempre atento às correlações de forças que se mostram a cada instante. Isso significa que a ação política não cabe nos limites do juízo moral. Desse modo, o governante deve fazer aquilo que a cada momento se mostra interessante para conservar o seu poder. Não se trata, portanto, de uma decisão moral, mas sim de uma decisão que atende à lógica do poder. Para Maquiavel, na ação política não são os princípios morais que contam, mas os resultados. É por isso que, segundo ele, os fins justificam os meios. Desse modo, escreveu em O Príncipe: não pode e não deve um príncipe prudente manter a palavra empenhada quando tal observância se volta contra ele e hajam desaparecido as razões que a motivaram. Nas ações de todos os homens, especialmente os príncipes, os fins é que contam. Faça, pois, o príncipe tudo para alcançar e manter o poder. Os meios que se valer serão sempre julgados honrosos e louvados por todos, porque o vulgo, entre aspas, o povo, a maioria das pessoas, atenda sempre para aquilo que parece ser e para os resultados. Mentira! O filósofo faz uma análise não moral dos atos de diversos governantes, procurando mostrar em que momento suas opções foram interessantes para a manutenção do poder político. Deve-se a essa franqueza despudorada o uso pejorativo do adjetivo maquiavélico, que designa um comportamento sem moral. Mas o que se deve reter do pensamento de Maquiavel é que ele inaugura um novo patamar de reflexões políticas, que procura compreender e descrever a ação política tal como se dá realmente. Eu escolho meus aliados com cuidado e meus inimigos com mais cuidado ainda. Qual é Sansa Stark? Nenhum dos dois. Uma bebê na floresta. Eu admirava o pai dela. Sim, Ned Stark tinha muitos admiradores. E quantos tomaram uma atitude quando o carrasco decepou a cabeça dele? Seu mérito é ter compreendido que no início da Idade Moderna, a política desvinculava-se das esferas da moral e da religião, constituindo-se uma esfera autônoma. Aham, sei. Outra questão que ocupou bastante os filósofos do século XVII e XVIII foi a justificação racional para a existência das sociedades humanas e para a criação do Estado. De modo geral, essa preocupação apresentou-se da seguinte forma: qual a natureza do ser humano? Também Qual é o seu estado natural? não sei. Em suas diversas conjecturas, esses filósofos chegaram, em geral, à conclusão básica de que os seres humanos são, por natureza, livres e iguais. Achou errado, otário? Como explicar, então, a existência do Estado e como legitimar o seu poder? Não sei. Ora, com base na tese de que todos são naturalmente livres e iguais, os filósofos deduziram que, em dado momento, por um conjunto de circunstâncias e necessidades, os indivíduos se viram obrigados a abandonar essa liberdade e estabelecer entre si um pacto
ou contrato social ao qual teria dado origem ao Estado. Por esse motivo, essas explicações ficaram conhecidas como teorias contratualistas. Ah, agora eu entendi! O primeiro grande contratualista foi o filósofo inglês Thomas Hobbes. Em sua investigação, Hobbes concluiu que o ser humano, embora vivendo em uma sociedade, não possui o instinto natural de sociabilidade, como afirmava Aristóteles. Para Thomas Hobbes, cada indivíduo sempre encara seu semelhante como um concorrente que precisa ser dominado. Tá tudo dominado. Segundo o filósofo, onde não houve o domínio de um indivíduo sobre o outro, existirá sempre uma competição intensa até que esse domínio seja alcançado. As famílias importantes geralmente esquecem uma simples verdade. Eu descobri E que verdade é essa? que conhecimento é poder. Prendam-no. Cortem sua garganta. Parem. Esperem. Ai, eu mudei de ideia. Podem soltar. Afastem 3 passos. Virem de costas. E fechem os olhos. Poder é poder. A consequência óbvia dessa disputa infindável entre seres humanos em estados de natureza teria sido o surgimento de um estado de guerra e de matança permanente nas comunidades primitivas. Por isso, nas palavras de Hobbes, o homem é o lobo do próprio homem. Segundo o raciocínio de Hobbes, só havia uma solução para dar fim à brutalidade primitiva, que era a criação artificial da sociedade política administrada pelo Estado. Ai, que loucura! Por isso, os indivíduos tiveram de firmar um contrato social entre si, pelo qual cada um transferiria seu poder de governar a si próprio a um terceiro, que é o Estado, para que este governasse a todos impondo ordem, segurança e direção à conturbada vida em estados de natureza. Hobbes apresentou essas ideias primeiro em sua obra Do Cidadão e depois em Leviatã. Nessa última, ele compara o Estado a uma criação monstruosa do ser humano, destinado a pôr fim à anarquia e ao caos das relações humanas. O nome Leviatã refere-se ao monstro bíblico citado no livro de Jó, onde é assim descrito: o seu corpo é como um escudo de bronze fundido, em volta de seus dentes está o terror, e o seu coração é duro como a pedra, e apertado como a bigorna do ferreiro. No seu pescoço está a força, e diante dele vai a fome. Não há poder sobre a terra que se lhe compare, pois foi feito para não ter medo de nada. Voltando a Hobbes, para o filósofo, a única maneira que o indivíduo tem de instituir entre si um poder comum era, cito ele, conferir toda a sua força e poder a um homem, ou a uma assembleia de homens que possa reduzir suas diversas vontades por pluralidade de votos a uma só vontade. É como se cada homem dissesse a cada homem: transfiro o meu direito de me governar a mim mesmo para este homem ou a esta assembleia de homens, como a condição de transferires a ele teu direito. Autorizo de maneira semelhante todas as suas ações. Feito isso, a multidão assim unida numa só pessoa se chama Estado. É esta a geração daquele grande Leviatã, ao qual devemos nossa paz e defesa, pois, graças a essa autoridade que lhe é dada por cada indivíduo do Estado, é conferido o uso de tamanho poder e força que o terror, assim inspirado, o torna capaz de conformar as vontades de todos eles, no sentido da paz em seu próprio país e da ajuda mútua contra os inimigos estrangeiros. É nele que consiste a essência do Estado, a qual pode ser assim definida: uma pessoa de cujo atos uma grande multidão, mediante pactos recíprocos uns com os outros, foi instituída por cada um como autora, de modo a ela poder usar a força e os recursos de todos, de maneira que considerar conveniente para assegurar a paz e a defesa comum. Aquele que é portador dessa pessoa se chama soberano, e dele se diz que possui poder soberano. Todos os restantes são súditos. Deus me defenderai. Assim como Thomas Hobbes, o filósofo inglês John Locke também refletiu sobre a origem do poder político e a sua necessidade de congregar os seres humanos que, em estado de natureza, viviam isolados. No entanto, enquanto Hobbes imagina um estado de natureza marcado pela violência e pela guerra de todos contra todos, Locke faz uma reflexão mais moderada. Ele refere-se ao estado de natureza como uma condição na qual, pela falta de uma normatização geral, cada um seria juiz de sua própria causa, o que levaria ao surgimento de problemas nas relações entre os indivíduos. Portanto, para evitar esses problemas, é que o Estado teria sido criado. Daí, a sua função seria de garantir a segurança dos indivíduos e de seus direitos naturais, como a liberdade e a propriedade,
conforme expõe Locke em sua obra O Segundo Tratado sobre o Governo. Diferentemente de Hobbes, portanto, Locke concebe a sociedade política como um meio de assegurar os direitos naturais e não como os resultados de uma transferência dos direitos dos indivíduos para o governante e as instituições do governo. Assim nasce a concepção de Estado liberal, segundo a qual o Estado deve regular as relações entre os indivíduos e atuar como juiz dos conflitos sociais. Mas o Estado deve fazer isso garantindo aquilo que precede a própria criação do Estado, que é as liberdades e os direitos individuais, tanto no que se refere ao pensamento e à sua expressão, quanto à propriedade e à atividade econômica. O mundo tinha que ser assim, Julinho. Outro pensador que formulou uma teoria contratualista, assim como Hobbes e Locke, foi o filósofo de origem franco-suíça Jean-Jacques Rousseau. Em sua obra Discurso sobre a Origem da Desigualdade entre os Homens, ele glorifica os valores da vida natural e ataca a corrupção e a avareza e os vícios da sociedade civilizada. Rousseau exalta a liberdade que o homem selvagem teria desfrutado na pureza de seu estado natural, contrapondo à falsidade e ao artifício da vida civilizada. Já em sua obra Do Contrato Social, Rousseau foi mais além. Nessa obra, Rousseau procurou investigar não só a origem do poder político e a existência ou não de uma justificativa válida para os indivíduos originalmente livres terem submetido sua liberdade ao poder político do Estado, mas também a condição necessária para que o poder político seja legítimo. É famosa essa frase do Rousseau, que ele diz assim: o homem nasceu livre e, não obstante, está acorrentado em toda parte. Julga-se senhor dos demais seres sem deixar de ser tão escravo como eles. Como se tem realizado essa mutação? Ignoro. Quem pode legitimá-lo? Creio poder responder a esta questão. Caralho, o maluco é brabo. Rousseau defende a tese de que o único fundamento legítimo do poder político é o pacto social, pelo qual cada cidadão, como membro de um povo, concorda em submeter sua vontade particular à vontade geral. Isso significa, pessoal, que cada indivíduo, como cidadão, somente deve obedecer ao poder político se esse poder representar a vontade do povo a qual ele pertence. Comunista! Vejam aí que é o soberano que obedece ao povo e não o povo que obedece ao soberano. O compromisso de cada cidadão é com o seu povo, e somente o povo é a fonte legítima da soberania do Estado. Essencialmente, Do Contrato Social, Rousseau define paz social nos seguintes termos: cada um de nós põe sua pessoa e poder sob uma suprema direção da vontade geral e recebe ainda cada membro como parte indivisível do todo. Assim, cada cidadão passa a assumir obrigações em relação à comunidade política sem estar submetido à vontade particular de uma única pessoa. Unindo-se a todos, só deve obedecer às leis, que por sua vez devem exprimir a vontade geral. Desse modo, respeitar as leis é o mesmo que obedecer à vontade geral e, ao mesmo tempo, é respeitar a si mesmo, sua própria vontade como cidadão, cujo o interesse deve ser o bem comum. Comunista! Bom, galera, esse era o assunto de hoje. Por enquanto eu vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado da aula e até a próxima. Falou!